Será que é possível falar com uma pessoa que já morreu? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? É o que nós vamos entender no estudo de hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos estudando esta semana a lição número 11 da nossa revista Esperança, que a gente estuda aqui no programa Escola Bíblica. Nesta temporada estamos estudando a revista Eu Creio e o tema número 11, que é o que a Bíblia fala sobre o tema da morte. Tema extremamente desafiador. Mexe com o nosso coração, com as nossas crenças, com a nossa cultura, porque a gente tem uma influência cultural muito grande sobre esse tema da morte, sabe? Eu, por exemplo, cresci num ambiente extremamente assim, onde o tema da morte era um tema, ele já é angustiante por si só, né? Mas você vai, sabe, eu lembro quando eu era criança, tive as primeiras perdas muito significativas, pessoas muito próximas, como aquilo machucou, como aquilo feriu. Lógico, a gente não vai ser nunca insensível, é isso que nos afeta. Mas quando a gente absorve uma visão correta a respeito do que a palavra de Deus diz, de alguma forma o nosso coração vai sendo confortado. E eu espero que ao longo dessa semana seu coração esteja sendo confortado, seja confortado. Ligue agora, peça a sua revista Esperança, entenda bem esse assunto, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. Está aparecendo aqui, ó, 12 9 82 44 44 49. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê tranquilidade, entendimento, nos ajude a, mesmo que a gente tenha crenças diferentes, né? Nos ajude a irmos à palavra e a gente absorva, reflita esse tema e traga consolo para todos nós. Porque em um momento ou outro nós seremos machucados, feridos por esse tema da morte, mas o Senhor vem para nos curar e nos dar esperança, tá? Vamos orar. Querido Pai, nos ajude agora a estudarmos a Tua Palavra, abrirmos, nos traga conforto, abrirmos a Palavra e o coração esteja aberto, né? Para que o Senhor nos encha de esperança. E mais uma vez eu digo, se alguém ao longo desse programa sentir saudade de uma pessoa querida, que ele seja abraçado pelo Espírito Santo, que o Consolador, que é esta pessoa da divindade, traga conforto. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a juntos estudarmos. Hoje a gente vai estudar um livro, um texto que está no Antigo Testamento, uma história que nós vamos analisar, porque você tem percebido que a gente, ao longo dessa temporada, a gente tem estudado histórias e analisado essas histórias. E a história que a gente vai estudar hoje está em 1 Samuel capítulo 28, versos 3 a 19. Essa é a história do rei Saul que consulta a médium de Endor. E é interessante a gente observar isso aqui. A gente, quando vai estudar uma história, a gente tem que situar essa história. Quando a gente vai estudar um texto bíblico, né, a gente tem que ver qual é a estrutura de linguagem que está ali. Agora é uma história, uma descrição. Quem são esses personagens e qual é o objetivo primário, o objetivo essencial dessa história. O que o Senhor quer dizer. E quando a gente vai estudar a história envolvendo este personagem, Saul, devemos lembrar alguns detalhes que são importantes. Não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não,
Mas o povo de Deus vivia num ambiente que a gente chama de teocrático, ou seja, Deus atuava de forma direta, Deus falava através dos profetas, e o profeta que é o profeta Samuel, Deus falava, Deus orientava. Mas em determinado momento, este povo disse assim, nós não queremos mais esse sistema de orientação que vem de Deus. Nós queremos ser como todas as nações. Eles estavam ali cercados por nações que eram regidas, que eram orientadas por um rei. E aí eles pedem, Samuel vai diante do Senhor e diz, Senhor, eles estão rejeitando a mim, eu não tenho mais efeito sobre eles. O Senhor diz, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. O Senhor permite que eles façam a escolha deles. Saul é o primeiro rei. O Senhor os orienta como deveria ser, como as consequências daquilo, como deveria também se portar um rei. E este primeiro rei, Saul, é um rei que se afasta da vontade do Senhor. E ele não ouve mais a voz do Senhor. Ele não segue mais as orientações do Senhor. O texto abre, na realidade, falando um pouquinho sobre, nos primeiros 2 versos, sobre uma ação de Davi que se une a um povo que vai contra o povo de Deus e que, nesta batalha, vai destruir a Saul. E agora, este homem que se afasta de Deus, que persegue Davi, que vai ser o próximo rei, esse homem, em determinado momento, chega a esta situação, não ouvir mais a Deus e agora desejar ouvir a orientação de uma médium. Vamos ler. Quero que você me acompanhe, se você tem sua Bíblia. Já Samuel era morto, o profeta, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Temos 2 informações nessa parte inicial que são importantes. Primeiro, Samuel era morto, o profeta, aquele que falava, aquele que orientava. Então ele já começa dizendo, e se a gente olha o contexto da Bíblia sobre o tema de comunicação com os mortos, a gente vai ver, eu até citei ontem, os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não sabem nada, não tem como comunicar-se. E o texto termina dizendo que o próprio Saul, ele havia perseguido e havia determinado, como orientação do Senhor, que não deveriam se consultar médiuns e adivinhos. Não deveria ter comunicação com eles. O Senhor os orientou, a gente vai ver na sequência, mas Saul também ratificou isso. E Samuel era morto. Então vejam que o texto já dá informações importantes. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Outra informação importante, nós temos um cenário muito comum desse período da história bíblica, que é um cenário de guerra, um cenário em que o povo de Deus era orientado e tinha a força do Senhor para vencer os seus inimigos, mas também é cenário em que os inimigos do povo de Deus vinham contra o povo de Deus. E Saul teve medo. E diante do medo, vêm ações que o afastaram daquilo que ele mesmo havia um dia defendido e aquilo que Deus o havia orientado e orientado o seu povo. Quando nós ficamos angustiados, sem percepção do que devemos fazer, como nós reagimos? Nos agarramos ao Senhor e aquilo que Ele diz, a sua palavra? Ou nós nos afastamos daquilo que o Senhor diz e daquilo que a sua palavra apresenta? É para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa reação? E agora vamos entender aqui. Porque Saul
tinha todas as percepções e orientações claras ao longo da sua vida que o Senhor estaria com ele. Lembra bem, o Senhor não desejava um rei para governar o povo, mas o Senhor estaria do lado. E se Saul tivesse seguido a vontade do Senhor o teria abençoado. Sequência, verso 6. O que ele faz? Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Medo, o que eu faço? Ele vai consultar ao Senhor. E o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Urim, a pedra que estava na estola sacerdotal, né, na roupa, que o Senhor respondia, o Senhor falava de alguma forma ali com aquela pedra que iluminava, o Senhor se manifestava naquele momento. Saul consultou o Senhor e o Senhor não lhe respondeu. Essa é uma outra coisa importante, né? Outra coisa importante. Quando a gente sente medo e a gente clama ao Senhor, nós devemos estar rendidos àquilo que o Senhor vai responder, e quando Ele vai responder, e como Ele vai responder. Quando, como Ele vai responder. Mas nós desejamos respostas do nosso jeito e respostas imediatas, da nossa forma, da nossa maneira de ser. Verso 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium, uma pessoa capaz de se comunicar com os mortos. Uma médium. Vejam só, o Senhor não lhe responde, nem através dos profetas, nem Urim, nem Urim não respondeu ali, né? O Senhor não se manifestou, e agora eu vou achar um jeito de encontrar as respostas. Mas o jeito que eu vou encontrar a resposta é um jeito contrário àquilo que o Senhor me orientou. E aí vem a pergunta, né? Será que nós chegamos a um extremo desespero e aí nos tornamos irracionais e nos afastamos daquilo que o Senhor disse e começamos a procurar respostas onde o Senhor disse que não eu deveria procurar respostas? Olha o que o desespero faz, o medo, a ameaça dos filisteus que estavam próximos. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, a tentativa de comunicar-se com o morto, e me faça subir aquele que eu te disser. Acompanha comigo. Procura uma médium, aquela que faz a consulta. Agora, a ação da necromancia, o ato de comunicar-se com os mortos. Rejeitando, procura o Senhor não lhe responde da sua forma, no momento que ele queria. O Senhor não lhe responde diretamente, eu vou resolver do meu jeito. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul. Olha o que o texto está dizendo. Como eliminou da terra os médiuns, os adivinhos, e por que pôs-me arma cilada à minha vida para me matares? Vejam que interessante. Na narração do texto, ela, a própria médium, está dizendo o que o próprio rei disse que não deveria ser feito. E agora olha o que você está fazendo, o que você está propondo. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Olha, perguntou-lhe ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. É interessante porque existe uma crença de que realmente Saul veio, ou melhor, Samuel veio dos mortos, e era Samuel que estava ali. E Samuel
E Saul pergunta, o que você vê? Há uma descrição. E o interessante no texto, olha só como o texto se apresenta. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto e em terra e se prostrou. A gente tem uma descrição da mulher, a gente tem uma perspectiva partindo de Saul, entendendo Saul que era Samuel. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Olha que interessante, o Senhor não respondeu, o Senhor não disse de nenhuma forma o que Saul deveria fazer. Saul diz assim, então eu vou fazer o contrário do que Deus me orienta. Se Deus disse, ficou em silêncio, eu vou esperar a resposta do Senhor. Não, eu vou fazer o contrário. E ele procura algo que Deus havia proibido, que ele havia perseguido, que ele havia decretado, que o povo não deveria fazer. Ele vai, faz o contrário. E no contrário, alguns tendem a dizer que esse realmente era Samuel. Que esse era Samuel que estava se apresentando ali. E aí você tem que pegar uma descrição, na narração, uma descrição bíblica, que ele está fazendo uma coisa errada, Deus não respondeu, e a gente está dizendo assim, foi o próprio Samuel que se apresentou? Mas como? Se Samuel, que era o profeta, está contrariando aquilo que Deus havia dito, e aquilo que Deus havia orientado, e que o próprio Saul havia orientado. Dá para entender? Como a gente afirmar que era Samuel que estava vindo dos mortos aqui, a gente está contrariando toda a palavra e a própria essência do texto bíblico, vendo ou achando que era o próprio Samuel, ele começa a falar. Então vamos na sequência aqui. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Por que o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi? Samuel está contrariando o que Deus está dizendo? Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executastes o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E eu quero, antes de seguir, eu quero ler o texto, que é o texto que fala desse episódio, que está em 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. Diz assim, ó, assim morreu Saul. E aquilo que acontece ali, com aquela manifestação mediúnica, realmente vai acontecer com Saul, né? Mas olha o que diz aqui o autor do livro de Crônicas. Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor. E olha a sequência. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara uma necromante. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Por que ele morreu? Por que ele morreu? Porque ele não guardara a palavra do Senhor e porque interrogara e consultara uma necromante. Porque ele estava contrariando e estava num momento em que não havia a ação divina e o aparecer deste personagem que ele deduz e chama, junto com a necromante de Samuel, fazem com que ele perca a vida. O que faz perder a vida é contrariar aquilo que o Senhor falou. Você não deve consultar os mortos.
E a pergunta é: quem estava lá? Quem estava lá naquele momento? Se os mortos não sabem coisa nenhuma, se não há comunicação, pode em algum momento haver algum tipo de comunicação? Pode, mas não com aquela pessoa diretamente, porque não é esta pessoa. Porque, segundo a palavra, o fôlego de vida voltou para Deus e o pó volta para o pó. E esta pessoa, a alma, a pessoa, não existe nesse momento. Perecem todos os seus pensamentos. E é aqui uma ação do inimigo de Deus. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, e João vai apresentar que nos últimos dias haveriam estratégias do inimigo de Deus. Ele mesmo se apresenta como anjo de luz. Ele pode se apresentar, pode falar e pode ter a aparência. Mas a pessoa, segundo o texto bíblico, não tem consciência, está dormindo. E ela só voltará quando o Senhor voltar. Por isso, afirmar nesse texto que era Samuel está fora da narrativa do texto e de toda a escritura bíblica, que não tem nenhuma referência a uma comunicação com os mortos. Nenhuma. Porque o Senhor diz: você morreu porque você consultou uma necromante. Não era Samuel que estava ali. E Samuel não estaria ali contrariando aquilo que Deus orientou. Então, por que não devemos nos comunicar com os mortos? Deuteronômio 18, versos 10 e 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Essa era a orientação para o povo de Deus e a orientação para nós. E essa é a referência do texto que eu já citei. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não pereceram para sempre, não tem eles, já pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vejam que a gente tem aqui a referência bíblica, a descrição bíblica de que o Senhor diz que não pode haver comunicação. Segundo, não pode haver comunicação porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora a pergunta é: por que nós buscamos? Por que nós queremos ter a comunicação? Aí volta o que eu apresentei no tema de ontem. Sabem por quê? Porque a morte nos machuca, é extremamente dolorido, é extremamente cruel, é extremamente difícil nós sermos separados de pessoas que a gente ama tão profundamente. E nós queremos, de alguma forma, estender esses momentos, nós queremos estender essa comunicação. Nós queremos ser confortados. Mas eu quero dizer para você hoje, meu querido telespectador, respeitando sua crença, respeitando a forma como você vê, biblicamente, nós não devemos nos comunicar porque os mortos não sabem nada. Eles estão dormindo. E eles só podem acordar quando o Senhor devolver o fôlego de vida. E isso acontecerá quando a trombeta soará, quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem por ocasião da segunda vinda do Senhor. Só. Enquanto isso, não há nenhum pensamento. Se a minha fala
te tira mais uma vez o chão, aquilo que você acredita, eu quero te convidar a ir para o texto bíblico. Eu quero te convidar porque o Senhor pode te consolar. E eu quero te dizer também que um dia, a esta pessoa querida que está dormindo, vai poder definitivamente acordar e ter contato com você. Mas por que nós acreditamos nisso? Porque ao longo dos anos, tradições, ideias, culturas foram sendo introduzidas no nosso meio. Por isso as cerimônias de funeral são tão doloridas para a gente, porque foram introduzidas. Porque a gente acha que alguém está num estágio superior, tendo vida, ou alguém está num estágio melhor do que o nosso. E quando nós cremos nisso, nós descartamos o todo do que a palavra diz, que o que vai eliminar a morte e a dor desse mundo chama-se volta de Jesus. E a volta de Jesus trará da sepultura aqueles que creram nele. Era isso que a igreja cristã acreditava. Mas essas ideias foram introduzidas pelo paganismo, pelo envolvimento e pelas crenças gregas e romanas, que agora começaram a fazer parte da vida cristã. E nós fomos absorvendo. Eu quero te convidar a ir à palavra, porque o Senhor devolverá. O Senhor devolverá o laço que foi interrompido quando Ele voltar. Assim como aconteceu com Ele. Ele morreu, Jesus, na sexta-feira, dormiu na sepultura e acordou no domingo. Assim será. Você deseja pedir a iluminação do Espírito Santo para crer? Deseja abrir suas crenças, suas ideias para considerar o que eu estou te dizendo? Eu quero orar por isso nesse momento. Eu quero orar para que o Espírito de Deus te ajude a crer nisso. Porque descartar essa crença da volta de Jesus é dizer: qual o sentido que a vida tem? Por que eu estou aqui? Será que um laço nunca mais poderá ser resgatado para sempre? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa descrição histórica que nos ensina que não devemos consultar os mortos, que os mortos estão dormindo e que um dia vão acordar para terem a vida eterna. Que esta mensagem console aos nossos telespectadores. Eu te peço, meu Deus, que esta mensagem traga paz no coração daquele que sente saudade e aquele que sofre a perda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Não esqueça, peça a sua revista Esperança, estude junto com a gente e entenda mais sobre esse tema. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. A gente se vê amanhã.